Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E hoje nós vamos falar de um dos países mais enigmáticos das Américas. É o Haiti. O que é que você sabe sobre o Haiti? Quando você ouve o nome desse país, o que é que te vem à mente? Para muitos brasileiros vem à mente um lugar arrasado, destroçado por um imenso terremoto anos atrás e do qual acidente o país até hoje não se recobrou. Para outros brasileiros, sobretudo aqueles que moram na região do Acre, significa um grande problema, porque justamente por conta das dificuldades de recuperação do Haiti, muitos haitianos têm migrado para o Brasil, a maioria deles de forma ilegal, trazendo uma série de problemas e transtornos para a nossa nação. E as nossas autoridades, pelo jeito, pelo menos é a leitura que eu faço, não estão sabendo lidar bem com isso. Para outro grupo de pessoas, o Haiti na verdade, um antro de feitiçaria. É o país do voodoo, né? Onde as pessoas usam a famosa magia negra, se é que a gente pode chamar assim, para prejudicar outras pessoas. Eu conheço muita gente que não quer nem saber de pisar no Haiti, nem de lidar com o haitiano, com medo, essas pessoas não têm nem vergonha de esconder, com medo do poder do voodoo. Mas muitos brasileiros foram forçados a ir para o Haiti, servindo nas Forças Armadas Brasileiras, que estão a serviço da Organização Nacional das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Foram designadas para atuar naquele país e há vários anos o Brasil participa da reconstrução, ou pelo menos dos esforços, né, de reconstituição daquela nação, com muitos soldados e oficiais. E esses soldados e oficiais, ao irem para o Haiti, levaram consigo a palavra de Deus de uma maneira que talvez você não saiba, mas vai ficar sabendo já já. O Brasil na terra do voodoo, levando a palavra de Deus. Que tipo de contribuição nós podemos oferecer como povo do Senhor para a reconstituição de uma nação absolutamente arrasada em todos os aspectos? Como eu e você podemos ajudar nesse intento? Está no ar? Ou vejam só. Olá, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, que, como você sabe, é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, que também oferece presentes para você. Para ganhá-los, você precisa se cadastrar no site do Vejam Só, porque toda noite a gente faz um sorteio aqui, né? E para participar do sorteio, seu nome tem que estar na nossa base de dados. Muito simples, você vai à internet, o nosso endereço eletrônico é o www.vejansó.com.br, vota na enquete e pronto, seu nome já estará na base de dados para os sorteios. Quanto ao quilo que você pode ganhar, já já eu mostro para você quem são os nossos dois convidados que vão conversar sobre a questão do Haiti. Estreando no programa Vejam Só, recebemos com muita alegria o pastor Benedito de Oliveira, né, que é missionário da Missão Internacional, não é isso? Paz e graça, pastor, seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, participar do seu programa e tratarmos desse assunto tão interessante que é o Haiti. O senhor é de que igreja exatamente? Eu sou membro credenciado pelas Assembleias de Deus do Bom Retiro, não é? E desenvolvo um trabalho a nível interdenominacional através da Missão Internacional Cristã, que é uma instituição que trabalha com todas as outras denominações, na área sempre de evangelização. Né? Muito bem, daqui a pouquinho ele vai contar para nós a oportunidade que Deus deu a ele para interferir, né, com a palavra de Deus lá no Haiti, usando o exército brasileiro como ferramenta. Já ele conta a história. Do outro lado, estamos recebendo o reverendo Marcelo Coelho, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele que até bem pouco tempo atrás trabalhava como militar na capelania das Forças Aéreas Brasileiras. Hoje ele é capelão do Mackenzie. Paz e graça, reverendo Marcelo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, Heber,
pastor Benedito, nossos telespectadores. É muito bom poder estar aqui e tratar desse assunto, né, que tem a ver, como você disse, com essa caminhada aí na Capelania Militar da Aeronáutica, de 9 anos que duraram. Foi você que escolheu ser militar? Olha, foi. Isso é bem curioso, né, porque eu, quando ingressei na Força Aérea, eu já tinha 33 anos. Daí eu me lembrei que quando eu tinha 16 para 17 anos, eu havia tentado a carreira militar. Naquela época que o jovem tenta, etc. E aí quase 20 anos depois, eu estava ingressando como oficial e eu pude ver alguns colegas de farda que ingressaram naquela época que eu tinha tentado também, junto com outro amigo. Então eu escolhi, entendo que foi uma oportunidade de uma dupla vocação, né? A vocação do ministério, porque o meu ingresso na FAB foi em função do Ministério Pastoral, o meu concurso foi para capelão, mas também a vocação militar, porque não é possível uma pessoa humana ser militar se ela não tiver vocação para isso. Se ela não tem vocação, ela passa pela vida militar, mas a vida militar não faz parte da vida dela. Ele serve por um tempo, etc. Mas o militar de carreira, o militar que se empenha na sua missão de defender a pátria, ele é um vocacionado, ele não é apenas um profissional. Amém. Muito bom. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje? A história do Haiti é marcada por conflitos, ditaduras e instabilidades. Outro fator preocupante é o fato de o país estar localizado em uma região de terremotos, tempestades tropicais e até mesmo violentos furacões. Nos dias de hoje, as principais notícias sobre o Haiti estão ligadas à falta de saneamento básico, à miséria, o lixo, a ausência de atendimento nas áreas de educação e saúde e a completa falta de uma política social ou econômica pulsante. Poucos sabem, mas houve uma época em que o país era produtivo, tinha influência política no Caribe e nas Américas, e era uma referência para países que lutavam contra a escravidão. E foi uma colônia próspera, produtora de 40% do açúcar consumido no mundo e 60% do café bebido na Europa. Em 1794, o Haiti sofreu uma revolta de escravos e, nesse momento histórico, a escravidão foi abolida. O país foi o primeiro a usar tal proeza. E falando na geografia da região, para complicar a questão, a parte da ilha onde se encontra o Haiti está localizada em um encontro de placas tectônicas. A placa da América do Norte e a placa do Caribe, além de ser uma região de baixa pressão, deixando a área instável e favorável a terremotos e tempestades tropicais. Ou seja, é como se existisse um oceano empurrando uma placa e outro empurrando a outra placa. É inevitável que elas se encontrem. Nessa mesma região do Golfo do México, a atmosfera dinâmica transforma a área propícia à geração de furacões. O terremoto do Haiti de 2010, que destruiu o país, foi de 7,0 na escala Richter e deixou aproximadamente 200 mil pessoas mortas, cerca de 250 mil pessoas feridas e mais de 1,5 milhão de habitantes desabrigados, vivendo em barracas nos arredores de Porto Príncipe. Foi um grande terremoto e, sem dúvida, a falta de estrutura do país fez toda a diferença. Histórias, desastres naturais e epidemias. Com tantos conflitos, a presença brasileira no Haiti leva a palavra de Deus na terra do voodoo. E é sobre isso que vamos falar agora no programa Vejam Só. Acompanhe. Legal. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar para você agora a nossa enquete.
Né? Assim você já vai para o site do programa, já vai votando para se candidatar aos prêmios que a gente vai sortear hoje. O enquete de hoje é um pouquinho diferente das habituais, pelo menos nas respostas, né? A pergunta é a seguinte: em sua opinião, qual o pior problema do Haiti? Todos os que nós vamos colocar aqui são comuns, não só ao Haiti, a um monte de lugar, inclusive o Brasil. Mas nós estamos perguntando, na sua opinião, o pior, o pior problema do Haiti, na sua opinião. Primeira resposta é a pobreza. Segunda, a fome. Entendendo-se então como fome, miséria, né? Miséria absoluta, não é só pobre, é miserável. Terceiro problema, os desastres naturais, que são, como você viu na matéria, muito abundantes e muito fáceis de acontecer na região do Haiti. Quarta resposta, as epidemias, obviamente epidemia ligada a doenças, né? A quinta resposta, a feitiçaria, então a parte religiosa, né? O voodoo e a magia negra e tal. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Você votou na enquete e você se habilita a ganhar os presentes. Daqui a pouquinho eu mostro para você quais são bons, hein? Então não vai deixar de participar, tá bom? Estreando no programa, vejam só, como eu disse, o missionário da Missão Internacional Cristã, pastor Benedito de Oliveira. Pastor Benedito de Oliveira, o que o senhor tem a ver com o Haiti e o tema de hoje? Bom, o que eu tenho a ver com o Haiti nesse exato momento, é a solidariedade. Tomando conhecimento de toda essa catástrofe, toda essa miséria já mencionada, e tomando conhecimento, principalmente através da internet, meu coração ficou muito sensibilizado e eu tenho orado muito a Deus, pedindo a Deus que me desse a oportunidade de servir a causa do Evangelho de alguma forma, para que essa nação pudesse ser abençoada, já que ela tem sido palco dessa grande catástrofe que já foi mencionado na reportagem. Então eu tenho no meu coração o desejo de servir ao Haiti com a palavra de Deus. Essa é a minha principal visão. E o que o senhor fez? Bom, nós, na nossa limitação, é claro, nós desenvolvemos um projeto. Esse projeto foi avaliado pelo Exército Brasileiro, que se trata do livro CREIA. Deixa eu mostrar aqui. Pois não. O livro... É o verde, né? O livro CREIA. Está aqui, ó. Foi o senhor que escreveu esse livro, pastor? Esse livro foi escrito por 54 autores. Deus nos deu a inspiração de fazermos um livro onde pudesse ser focado... Eu já estou mostrando aqui. Onde pudesse ser focado principalmente as palavras de Jesus. Então, nós selecionamos 99 versículos da Bíblia, onde Jesus disse, todos os versículos, quando Jesus disse, Jesus falou, como eu não sou um escritor, eu convidei vários colegas, não só do Brasil, mas do exterior, para comentarem esses versículos. Nós temos aí, entre os autores, pastores, líderes religiosos da Austrália, das Ilhas Fiji, de Portugal, a maioria são do Brasil. Todos eles deram a sua contribuição para que o livro pudesse ser produzido, e aí nós entramos em contato com as autoridades. Não, só um instantinho, deixa eu mostrar para o telespectador, pelo menos ler para o telespectador, né, o que ele está falando aqui. Então são 99 frases diretas de Jesus, discurso direto de Jesus. Por exemplo, disse Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Então tem uma meditação baseada nessa palavra de Jesus. Nesse caso, quem escreveu foi o irmão Luiz Alberto Firmino. Perfeito. Uma outra. Disse Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aliás, o assunto de amanhã, espírito versus carne. Mateus 26, 41. Essa meditação, no caso, foi escrita pelo Tomé Viana, irmão Tomé Viana. O reverendo Altair Mateus Nunes, que você vive vendo aqui no Vejam Só, brigando com Deus e o mundo. Com Deus ele não briga, mas com o mundo ele briga, e briga muito. Lá da Igreja Renovada, né? Presbiteriana Renovada. Presbiteriana Renovada, lá em Osasco. Ele escreveu a meditação do Disse Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-nos a guardar todas as coisas que você tem ordenado, Mateus 28, 18 a 20. Né? Então, só disse Jesus. Realmente, é um livro que é um devocional, não é? Eu pedi para que os autores pudessem desenvolver o tema, desenvolver a mensagem, focando a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor Jesus, sem dar uma conotação direta em uma determinada doutrina ou uma determinada denominação. Certo. Graças a isso, o livro tem sido aceito por todas as denominações, inclusive a Igreja Católica. E aí o senhor conseguiu encaixar esse livro no Exército, por isso que ele tem essa capa. Exatamente. Essa capa ela surgiu de uma visita que nós fizemos ao Comando Militar do Sudeste. Na oportunidade era o general Ademar da Costa Machado Filho, que hoje está em Brasília, no Estado-Maior do Exército. Nessa visita nós colocamos ao general o interesse de nós colocarmos esse livro nas mãos dos nossos soldados que estão a serviço das Nações Unidas, que é o Brabate, que é o Batalhão Brasileiro, porque os nossos soldados deixam o Brasil, deixam suas famílias durante 6, 8 meses e vão a serviço da pátria, a serviço do Brasil, a serviço da ONU, desenvolver todo esse projeto de reconstrução, reestruturação do Haiti. E eles, como qualquer outro ser humano, necessitam da palavra de Deus, do conforto, da esperança, da mensagem de fé, da mensagem de amor. E colocando essa posição ao general, ele nos abriu as portas. Ele é crente, o general? Não tenho conhecimento se ele é crente, mas é um servo de Deus, é um homem que Deus tem usado para que milhares de pessoas hoje estão sendo abençoadas através da palavra de Deus. O senhor tem ideia de quantos soldados brasileiros já estiveram e estão no Haiti, somando tudo? Somando tudo, eu acredito que são cerca de 20 mil soldados brasileiros. 20 mil brasileiros já estiveram no Haiti, tentando reconstruir aquele país. Trabalhando desde 2004, né? Desde 2004, as forças brasileiras, aliás, o Exército Brasileiro tem o comando das ações ali no Haiti. E desde 2004 nós estamos agora no Brabate 20, quer dizer, no 20º Batalhão Brasileiro, que já está no Haiti. O último batalhão saiu aqui de Campinas, que foi o Brabate 9, e o 20º agora foi formado, treinado lá na Brigada de Infantaria de Selva, lá em Marabá. Muito bem. Esse trabalho, só para a gente fechar essa parte, pastor, esse trabalho que o senhor começou com esse livro e com o Exército já tem quantos anos? Foi recente, foi o ano passado, Começou 2013, que nós começamos a desenvolver esse projeto e pretendemos prosseguir, né? Fazendo com que o livro, que a mensagem do Senhor Jesus chegue ao coração dos nossos militares. Muito bem. Além do missionário da Missão Internacional Cristã, o pastor Benedito de Oliveira, nós, como apresentei há pouco tempo, estamos também aqui com o reverendo Marcelo Coelho. Ele é hoje capelão do Mackenzie, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, já há muitos anos. Preguei na igreja dele, tive esse privilégio, né? Aliás, o senhor precisa pregar na minha igreja. Pois é. O senhor tem que retribuir a visita lá. Agora, ele foi, durante quase 10 anos, capelão das Forças Armadas, no caso, a aeronáutica. Aliás, acho que foi por isso que você fez essa versão do livro também para a aeronáutica. Na oportunidade, pastor Heber, logo que saiu o livro, eu tive a honra e o privilégio de fazer chegar às mãos do pastor Marcelo, lá no comando que ele servia como capelão e como oficial lá na aeronáutica, um livro desse aí. Muda só a capa, o resto é igual. Tudo igual. Tá. Por que a aeronáutica não aceita o livro do Exército? Fala, o reverendo Marcelo, como é que um militar recebe esse tipo de literatura? Vou explicar a pergunta. Quase todos os dias, mas todas as semanas, seguramente, eu recebo perguntas de pessoas questionando se um cristão autêntico pode ser militar, porque, na verdade, o militar trabalha com a violência, né? De uma forma ou de outra, ele lida diretamente com a violência e, muitas vezes, precisa ser violento. Né? Precisa tirar a vida de alguém, precisa jogar uma bomba, precisa matar um bandido, enfim. Como é que o militar, então,
A impressão que a gente tem é que o militar, ele não quer saber de coisas assim, de fé, de Jesus, porque Jesus prega o amor. Como é que isso funciona? É uma visão equivocada, né, do militar. Porque, sobretudo, o cristão, ele tem um compromisso cidadão com o seu país, né? E quando ele ingressa na carreira militar, ele ingressa debaixo desse mandato, né? Debaixo dessa percepção de que ele, como cidadão e como cristão, ele deve se envolver no desenvolvimento do seu país, visando a cidadania plena desse país. Então, dentro desse contexto de missão do cristão no mundo, ele serve a vida militar sem grandes conflitos, né? Então, certamente existe muitas pessoas perguntam, né, ou perguntaram na época que eu estava na ativa, sobre essa questão, quanto mais a presença de um capelão, né? Como você pode ter um religioso dentro de um ambiente onde a violência é um instrumento de trabalho, né? Mas se encaixa nesse aspecto, né? No aspecto de que o militar ele está servindo a sua pátria, visando o bem, visando, no caso da aeronáutica, o controle, a defesa do espaço aéreo e servindo a sua nação. Uma coisa que é interessante é que o trabalho do capelão dentro do quartel é um trabalho que visa atender às necessidades religiosas do militar. Então, veja, não pode haver contradição entre um militar cristão servir a sua pátria se dentro do quartel, já desde a Segunda Guerra Mundial, existem militares, oficiais, capelães, justamente para suprir as necessidades religiosas da tropa, né? Então, ele não apenas está cumprindo um papel cristão, como ele tem o apoio da própria instituição para viver bem ali dentro do quartel e ter as suas necessidades atendidas, inclusive as necessidades religiosas. E depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas é nesse contexto que se encaixa o trabalho dos capelães que acompanharam todos esses batalhões, esses 20 batalhões que já foram para o Haiti. A gente quer saber como que é o dia a dia de um capelão da Força Armada, principalmente quando em estado de guerra, né? Uhum. Que é uma situação mais ou menos parecida. A gente vai ver isso já. Não sai daí, voltamos muito brevemente com a continuação do Vejam Só. Muito bem, este é o programa Vejam Só. Como é bom ter você aí na nossa audiência. Queremos te mandar presentes. O nosso patrocinador, a Agrade, tem 2 presentes para você. Para ganhá-los, você vai à internet, a nossa página na internet é o www.vejansó.com.br. Você está vendo aí? Vai lá, vota na enquete, pronto. Você já estará habilitado ou habilitada para os sorteios. E o primeiro presente de hoje é esse DVD aqui da psicóloga Marisa Lobo sobre a ditadura gay, desconstruindo a família tradicional. É uma palestra muito famosa da psicóloga também famosa Marisa Lobo, que agora foi impedida de clinicar, pelo menos temporariamente, pelo Conselho Regional de Psicologia lá do Paraná, né? Porque ela foi acusada de querer curar gay, não sei mais o que, de usar a religião no meio da terapia, e ela mesma já esteve aqui provando que isso tudo é falso. Mas ela nos doou esse DVD e eu vou mandar de presente para quem for sorteado hoje. Para você concorrer ao sorteio, como eu te falei, você vai na página do programa na internet e vota na enquete. Mas não é só isso não, tem também a camiseta da Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus. Essa camiseta você ganha junto com o DVD. E vai ganhar mais ainda se você se transformar num aluno ou numa aluna da Agrade.
São mais de 600 filiais esperando a sua matrícula. Olha, vai começar o segundo semestre agora, corre, liga amanhã, agora não dá mais tempo, mas amanhã você anota o telefone e liga lá, 0 operadora 11 31 15 0819, 3115 0819 em São Paulo. E você conversa com a Carla ou com as colegas da Carla, tirando informações sobre, primeiro, qual é a unidade da grade mais próxima de onde você mora. São mais de 600 no Brasil inteiro, então tem unidades próximas de você. Segundo, além do curso bíblico, que é oferecido em todas as unidades da grade, qual é o curso que a grade oferece aí nessa unidade? Porque tem diversos tipos, né? Como eu falei, tem o curso bíblico, esse é universal, mas tem também curso de música, curso de inglês, curso de Libras, curso para obreiros, curso de evangelismo, curso de análise bíblica, cursos focados como escatologia. Tem uma série de cursos diferentes, eu não lembro todos, você conversa com o pessoal da grade e se informa direitinho. Na sede, aqui na Praça da Sé, todos os cursos estão lá disponíveis, dependendo da época do ano, tá bom? 0 operadora 11 31 15 0819. Muito bem. Nós estamos hoje discutindo a realidade do Haiti. Pastor Benedito de Oliveira, o senhor conseguiu colocar um material nitidamente cristão, bíblico, 99 frases do Senhor Jesus, comentadas por os mais diversos pregadores, né, nas mãos das Forças Armadas. O senhor foi bem recebido? Fui excepcionalmente recebido. Quando nós fomos fazer a visita ao general Ademar, ele nos recebeu com muita simpatia, com muita alegria, pudemos conversar com ele sobre muitos assuntos relacionados à fé, principalmente, né? E graças a essa imparcialidade e estarmos focando apenas a mensagem do Reino de Deus, a mensagem do Evangelho, ele nos recebeu, não só ele, mas todo o gabinete no Comando Militar do Sudeste, e nos deu essa possibilidade, depois de avaliar o conteúdo, né, do livro. Ele disse: pastor, esse livro precisa chegar às mãos de todos os nossos militares, não somente do Exército, mas da Marinha, da Aeronáutica, né, das polícias militares, das guardas municipais, porque é um livro que realmente trata da fé, motiva e encoraja o ser humano que está embaixo de uma farda. Foi isso que ele nos falou. Muito legal. Nós temos um vídeo que você vai inclusive estranhar um pouquinho, ele é baseado na internet, então ele não é exatamente a coisa mais nítida do mundo, né? E tem um fundo musical que na televisão a gente chama de BG, não sei porquê, e a gente vai assistir esse vídeo, que são imagens do Haiti, imagens feitas por militares brasileiros lá no Haiti. Tá aí. E a gente vai comentando em cima, né? Weber, pode falar? Pode, deve. Então acho que é uma boa oportunidade para a gente lembrar assim, qual é a missão do Exército Brasileiro no Haiti. Exatamente. O que eles estão fazendo lá? A missão, a gente pensa essa questão de reconstrução, mas isso é muito amplo. Mas ela é especificamente, o objetivo da missão é manter um ambiente seguro e estável no Haiti. As Nações Unidas, elas promoveram essa missão em 2004, depois do golpe de Estado que teve no norte do país, né? E criou-se lá um governo provisório, e a missão que as Nações Unidas determina para as nações que são parceiras dessa missão é a MINUSTAH, a missão das Nações Unidas para a estabilidade no Haiti. Na verdade, os nossos militares, eles estão lá para dar para a população essa impressão de um ambiente seguro e estável, né? E aí os batalhões, eles vão, né? Já está no 20º, e junto desses batalhões, o Exército Brasileiro envia os seus capelães. Né? Então, por exemplo, os capelães católicos, eles foram em todos os batalhões. Nós tivemos Por quê? Por que os católicos só? Bom, enfim,
Nós tivemos, até hoje nós somos o 8º militar evangélico, o 8º capelão evangélico que está lá, o Mesquita, né? Nosso amigo da Assembleia de Deus. Conheço todos eles, né? Então, em 2004, no primeiro contingente, o pastor que era capelão na época em Campo Grande, também meu amigo, um pastor batista, o capelão Xavier, hoje coronel do Exército, ele foi nesse primeiro contingente, um padre e um pastor. Depois, apenas em 2010, depois do terremoto, a pedido de uma associação que nós temos, que é a Associação Pró-Capelania Militar Evangélica do Brasil, que fez um pedido ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, na época, passou-se, a partir de 2010, a acompanhar um padre e um pastor na missão. Então, primeiro, aí depois, né, em 2010, foi um pastor presbiteriano, Coronel Walter, capelão, hoje já está na reserva, né? E depois, sucessivamente, novos pastores do Exército, capelães, foram para atender ao contingente. E o trabalho do capelão lá é apoio ao homem militar, é apoio ao contingente em si. Então, o capelão, ele não vai para o Haiti para evangelizar a nação. Ele não vai para lá para... A tarefa dele não é uma tarefa missionária num sentido clássico da palavra, né? Mas é no sentido de prover esse auxílio ao próprio efetivo. Então, por exemplo, na época do terremoto, você teve gente lá que, né, a família aqui preocupada, vieram corpos de militares de lá, que inclusive aqui na FAB a gente deu apoio também nos funerais. Então, o nosso trabalho, o trabalho da capelania é efetivamente um trabalho de qualidade de vida integral do militar. E isso acontece no campo também, no campo de trabalho aí, como no Haiti. A gente viu aí nessas imagens, acabamos de ver nessas imagens, que os soldados brasileiros também se envolveram em tiroteios, em combate, né, contra as quadrilhas que dominam a miséria lá no Haiti. Pergunta que eu quero te fazer, reverendo. Quando um militar, um soldado, que é treinado para isso, entra em combate, atira, mata pessoas e tal, ele precisa de suporte espiritual ou ele já está preparado para isso? Ele recorre ao capelão, por exemplo? Olha, é muito peculiar, é muito específico, né, esse aspecto. Você tem, a pessoa militar, ela é uma pessoa humana, como qualquer uma outra. Então, há pessoas que, para o desempenho da sua tarefa profissional, procuram o pastor, procuram o padre, e há outras que acham que não precisam. No militar é a mesma coisa. O que eu estou te perguntando é o seguinte, já está vendo aí mais algumas cenas, né? Os militares estão, obviamente, em patrulha e estão vasculhando. Estão em ação. Né? Estão em ação. Tá, o soldado foi treinado para isso, beleza. Aí acontece um combate, há troca de tiros, há pessoas que se ferem e há pessoas que morrem. O soldado que participou disso, ele foi treinado, eu sei, mas quando é vida real é outra coisa. Ele vê o amigo dele sendo ferido, por exemplo. É normal o soldado recorrer ao apoio espiritual? Certamente. Ou ele acha que isso é fraqueza? Não, certamente. Conforme a necessidade do militar, ele procura, e conforme a sua educação religiosa, ele vai buscar auxílio, às vezes em si mesmo, ou no capelão, ou na pessoa, num amigo, enfim, mas depende mesmo da pessoa, né? Com certeza. O soldado pede oração? Pede, opa. Inclusive, muito, pastor, muito. Nos quartéis, lá no Haiti, e nos quartéis, todos os quartéis brasileiros, existem os cultos, né? E existe também o serviço religioso católico e o serviço religioso evangélico. Então, o soldado, ele também tem essa necessidade de ouvir dentro do próprio quartel a mensagem que vai fazer bem para a sua alma. Quando ele se depara com situações como esta, no Haiti, que é uma situação inesperada, ele não sabe o que vai aparecer na frente dele, porque as tropas brasileiras estão no Haiti para cuidar da ordem também, né? Mas para cuidar dessa ordem, para impor, vamos assim dizer, no bom termo, essa ordem,
há confrontos, né? Como nós vimos aí nas imagens, né? As tropas brasileiras em ação contra gangues, contra pessoas que saqueiam, pessoas marginalizadas, não é? E o brasileiro, aliás, o brasileiro, lá no Haiti, eles são denominados, conhecidos como os bombongai, que é boa pessoa. Ah, é? Boa pessoa, bombongai, me parece que esse é o termo. Porque o soldado brasileiro, ele é muito solidário, ele é muito amigo. Pode-se ver em outras imagens da internet, as crianças abraçando, pegando nas mãos dos soldados. No terremoto, as imagens dos soldados brasileiros insistindo de maneira até sacrificial no salvamento de pessoas soterradas, correu o mundo, né? Correu o mundo. Então, o soldado brasileiro, ele tem sido aceito em todas as missões de paz que as Nações Unidas solicita. O soldado brasileiro, ele é reconhecido, ele é um profissional altamente capacitado, preparado, principalmente para missões de paz. Vou fazer uma pergunta difícil agora para vocês. Difícil não, assim, um pouco mais delicada. Eu sei, porque assim, o Exército, como o senhor mesmo mencionou, o Exército Brasileiro foi destacado pela ONU para comandar as ações de paz da ONU lá no Haiti bem antes do terremoto. Bem antes, 2004. 2004. Foi em 10 anos agora. São 10 anos, esse ano faz 10 anos. Esse ano faz 10 anos. Pois bem. Por quê? Porque o Haiti vivia um ambiente de guerra urbana. De revolução por causa das gangues e tal. E por causa do golpe de Estado também. Do golpe de Estado, isso. Uma revolução. Aí o que acontece? Muitos soldados brasileiros, e principalmente familiares de soldados, manifestaram um pavor em relação ao voodoo, né? Ao voodoo. Isso chegou ao seu conhecimento? Os comandantes pediram, pastor, a gente precisa de algum jeito aí, uma cobertura espiritual, sei lá que nome que eles vão dar, né? Para resolver essa questão do voodoo, porque tinha gente apavorada, e eu sei que teve gente lá no Haiti que usou isso, né? Ah, você se mexer comigo, você vai ver e tal. O voodoo é uma religião que acabou se tornando uma religião oficial no Haiti, né? E mais de 80% da população haitiana é adepta ao voodoo. Mais de 80%? 80% é adepta ao voodoo. Por quê? O voodoo, por um longo tempo, ele foi perseguido também. E depois, o voodoo começou a se introduzir dentro das outras confissões religiosas, principalmente a Igreja Católica. Como, semelhantemente, aqui no Brasil, a Umbanda, a Quimbanda, que tem os seus santos católicos, né, que tem os seus símbolos também no ocultismo, no espiritismo. Então, o que acontece? O voodoo tornou-se uma religião oficial. Isso é que nós conhecemos, mas existem milhares e milhares de evangélicos cristãos que seguem a Bíblia também no Haiti. E que não praticam voodoo. Claro, que não praticam voodoo. Claro não, porque se tem católico. Se você entrar lá na internet, você vai ver que a maior quantidade de religiosos no Haiti é católica romana. Sim. Certo? É católica romana. Agora, o voodoo é uma das manifestações mais violentas de bruxaria. Então, mas tem os dois aspectos, né? Assim como você tem aqui nas religiões animistas, aquela expectativa do bem. Então, a pessoa, por exemplo, procura a religião animista para resolver um problema de um encosto. Tá. Ou a mulher que está sendo traída pelo marido, que ela quer que aquilo se resolva. Então, isso também tem um equivalente lá, né? Ou seja, o voodoo que a pessoa procura como uma expectativa de resolver um problema seu. E tem o chamado baixo voodoo, que é o do mal. Que é aquele que as pessoas buscam para promover o mal ao outro. Esse é até discriminado e ocultado. Então, as pessoas adeptas, é como aqui, né? Você não vê ninguém
vindo para um programa de televisão dizendo que faz trabalho contra uma pessoa ou outra. Mas nas esquinas estão cheias de trabalho. Estão cheias de coisas que a gente sabe que tem um intento do mal por trás. Certo. Então você tem esses dois aspectos. Eu quero até aqui fazer uma menção honrosa ao capelão Costa Pereira, que hoje ele está em Brasília, mas em 2011 ele serviu a esse efetivo, e ele me falou esse aspecto, né, de que o baixo voodoo você praticamente não ouve falar, né? Ele conta um caso de uma palestra que eles ouviram da época da embaixatriz, a Rosiane Kipman, em que ela relatou aspectos ligados a um zumbi que poderia ter aparecido, etc, etc, né? Mas é o único quadro assim que tem na memória dele de alguém que realmente falou sobre o assunto, e ela ainda falava de terceiros, né? A questão sincrética, ele também colocou o seguinte, que o cristão católico, ele tem vamos dizer assim, o seu flerte com esse voodoo em que ele busca o bem. Igual aqui. Exatamente. Igual aqui. Bem parecido. E ele fala também que há, ultimamente, Benedito, uma expansão dos evangélicos. Inclusive relatos de evangélicos que se reúnem nas madrugadas e esses grupos têm crescido. E aí um dos aspectos... não sei, mas um dos aspectos da conversão ou, né, da mudança da escolha religiosa do católico para o evangélico é justamente o abandono da prática voodoo, seja ela do mal, obviamente, mas também daquela em que ele busca, como hoje em dia a gente vê aqui no Brasil, né? Tem um culto de 7 objetivos para não sei o quê, depois vai orar na irmã tal, depois vai não sei o quê. A pessoa busca nesse sincretismo, de todos os jeitos ela quer ganhar um favor da divindade sobre ela, né? A gente vê isso nos evangélicos daqui, mas lá ele falou dessa característica do evangélico, é aquele que quebra. Agora, a verdade, pastores, é que o povo haitiano é um povo religioso, é um povo que está buscando, eles querem saber acerca das coisas de Deus. Então, essa catástrofe, essa situação que o Haiti está vivendo hoje, é um momento também oportuno para que a palavra de Deus, que é esclarecedora, possa ser semeada não somente aos militares, como é a nossa missão. E tem algum tipo de perseguição evangélico lá, não? Não, que eu saiba, não. Perseguição, não. Aparente, não. Pode ser que haja alguma perseguição nos bastidores, né? Mas o Haiti está aberto, é um país que precisa, né, do nosso apoio espiritual, apoio financeiro, apoio moral. É um país que precisa viver uma nova esperança, né, já que tudo caiu, né, com o terremoto. Então acho que é um bom momento para a igreja brasileira, todas as denominações, começarem a pensar na missão evangélica no Haiti. Os pastores, existem muitas igrejas lá, muitas denominações, mas depois do terremoto, muitas igrejas caíram, muitos ministros morreram, muita gente evangélica morreu. Paulo Evaristo Arnes estava numa igreja, estava lá, morreu lá, no terremoto. Morreu lá. É uma coisa interessante essa oportunidade da missão evangélica no Haiti, até em função da presença do Brasil lá, uma presença respeitada do ponto de vista universal, né? Nós estamos falando da ONU, Organização das Nações Unidas, é uma questão universal. Mas, até por esse trânsito de brasileiros, os militares, a gente vê várias igrejas no Brasil investindo em missionários no Haiti, e existe o relato de escolas, inclusive as pessoas do efetivo do Exército, e aí a capelania encabeça essa missão, de construir escolas lá. Então, o trabalho evangélico efetivo para a população, ou o trabalho da capelania em geral, seja católica ou evangélica, eu não tenho bem essa precisão da informação, mas de colocar telhado numa escola, e aí quem financia é a igreja de Brasília, que manda o dinheiro para lá, né?
de reconstrução de escolas, pintar escolas. Há um projeto da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília que ela envia mensalmente o sustento para missionários lá e para essas ações que são feitas nas escolas, ações sociais para a população. E acredito que isso aumenta ainda mais o respeito, né, da população ao brasileiro. Com certeza absoluta. Né? Eu acho que a palavra de Deus, quando diz bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, eu acho que cabe muito bem nós passarmos agora essa visão para o Haiti. O Haiti é um país devastado, ainda hoje. Acontece que a mídia, ela é oportuna, ela está transmitindo agora o que está acontecendo, mas daqui 30 dias já não é mais aquilo que se falava antes. O Haiti saiu das manchetes, né? Não teve mais nenhum terremoto lá, então. Mas ainda hoje, nós temos no Haiti cerca de 40 mil famílias morando em abrigos. Não, o Brasil é uma das nações diretamente afetadas até hoje. Há um fluxo enorme de haitianos vindo ilegalmente para o Brasil, enriquecendo os... Não sei que nome deram. Eu ouvi coiote, mas coiote é coisa que atravessa a fronteira para os Estados Unidos, as quadrilhas mexicanas. Né? Aqui, para o Brasil, não sei que nome deram. Talvez seja coiote também. Gente que explora a esperança dos coitados dos haitianos que vêm para o Brasil achando que aqui é o Eldorado, né? E recentemente nós fizemos um debate aqui, São Paulo não sabia o que fazer com os haitianos que chegaram, teve uma briga aí de 2 governadores, né? E por aí vai. O senhor acha que o Haiti vai levar quanto tempo para se reerguer? Bom, essa é uma pergunta que eu não posso lhe responder. O que eu posso dizer é que eu acredito que as nações todas, as Nações Unidas, o povo brasileiro principalmente, as nossas autoridades, precisariam se voltar para o seu semelhante, que é o povo haitiano. Enquanto nós jogamos comida no lixo, o lixo brasileiro é o mais rico do mundo, as crianças, o povo haitiano está passando fome e nós precisamos pensar como nós podemos ajudar aquele povo. Não sei quanto tempo isso vai demorar, talvez 50, 100 anos, eu não sei, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa com uma das coisas que mais dói no meu coração é saber que uma das razões para tanto desperdício, tanta comida ser jogada no lixo é a lei. Sabia? A lei. É verdade. Meu pai, numa das vezes que esteve internado no hospital, ele percebeu, eles recebiam muita comida no hospital público, eles recebiam muita comida e sobrava muita comida e aquela comida era, por determinação, tinha que ser jogada no lixo. Ela não podia ser doada, as sobras não podiam ser doadas por determinação da direção do hospital. Aí eu fui atrás, né, para saber, e eu descobri que a mesma coisa acontece com os restaurantes de São Paulo, com todo mundo que produz comida. Por quê? Porque se alguém comer a comida doada e passar mal, pode processar a instituição. Então, o que é que faz a instituição? Joga fora, porque quem achou no lixo, então a instituição não tem mais responsabilidade. Isso é pecado, é o pecado mais... Você vê as cenas, como nós vimos aí do Haiti, e por medo de processo, jogar comida no lixo, quando tem milhões de gente passando fome, isso é... Quando Jesus voltar e disser assim, tive fome e não me destes de comer, os primeiros a serem fuzilados pelo olhar de Jesus vão ser os advogados. Eu vou para o intervalo, já. Os legisladores, né? Ok, voltando com o programa, vejam só, preciso pedir a você ajuda. Entre nas redes sociais e nos ajude a fazer um programa melhor. Você pode usar tanto o Twitter, que ainda existe, né? Twitter, @programa Vejam Só, quanto o Facebook/programa Vejam Só. Se você não for como eu, que não tem acesso à rede social porque é do século passado,
Não tem problema, vai no site do programa, lá também tem lugar, vejamsó.com.br, lá tem um lugar para você pôr as suas sugestões, fazer suas críticas, observações, indicar pessoas para virem ao programa, temas que você gostaria de ver debatidos aqui, e fazendo isso você ganha presentes da produção. Quando o seu tema é pautado, você ganha um presente da produção, tá bom? E por falar em presente, quem votou na enquete hoje, se não ganhar o brinde da grade, já está concorrendo ao kit da Jo Rezende, que é uma terapeuta capilar com mais de 40 anos de experiência. Ela restaura, faz nascer cabelo de novo quando isso é possível. Quando não é possível, ela já avisa logo na entrevista de avaliação. Não gaste dinheiro comigo não, nem com ninguém, aqui não vai nascer mais cabelo, mas quando tem tratamento, ela indica o tratamento e funciona. Dá uma olhada. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Tá bom, vamos lá. Estamos aqui, você viu aí, né, o recado da Jo. Vai de metrô, tá? O trânsito de São Paulo tá muito ruim. Então, marca com a Jo 5083-2549 São Paulo, né? E falar nisso, Jo, obrigado pelos presentes. Deus te abençoe, viu? Marca então com a Jo e vai de metrô, estação Ana Rosa. Fica pertinho da clínica da Jo. Bom, eu estava conversando aqui com o reverendo Marcelo Coelho. Ele é ex-capelão das Forças Armadas, trabalhou quase 10 anos na Força Aérea. Você não tem medo de voar, não? Não. Muito bom. Pulou de paraquedas, né? Não pulei, não recebi o batismo. Esse deveria ser o teste obrigatório para capelão. Pular de paraquedas sem paraquedas reserva. Inclusive, eu me submeto ao teste, caso ele seja obrigatório, eu faço ele mesmo reverso, né? Eu faço questão de saltar. Ainda bem que eu sou civil, viu, pastor? Eu também. Graças a Deus. Eu também. Pular de paraquedas, tá doido? Se Deus quisesse que a gente voasse, reverendo, ele teria nos dado asas. Mas já é um sonho da humanidade de muitos anos, né? Então, quem sabe, né? O voo tenha sido também uma conquista que a graça de Deus nos deu, né? Tem um hino antigo, né, que fala, vou voar as asas. Bom, eu cantando é uma droga. Mas, reverendo, quem são os capelães aqui brasileiros que atuaram ou atuam no Haiti? Foi curioso, porque o primeiro efetivo da Força Aérea que compôs um dos batalhões, ele foi enviado no ano que eu deixei a FAB, em 2012. Inclusive no meu quartel, né? Então, quase você foi, então. Não sei se... Até hoje nenhum capelão da FAB foi, né? Mas eu espero que ainda vá algum deles, né? Porque realmente é uma grande honra, né? Você já ser um pastor servindo a sua nação no seu país é algo já extraordinário. Quanto mais você representar o país fora, né? E a gente tem assim o precursor disso, que foi o capelão Xavier, um pastor batista do Rio de Janeiro. Na época ele servia em Mato Grosso do Sul, já falei aqui, né? E o Xavier, quando ele voltou, ele trouxe os seus slides. Nós temos um encontro anual de capelães, né? E assim, foi impressionante e muito, muito bom ver
o relato do Xavier, ele falando lá para a tropa, naquelas missões de ação social que eu citei, porque a gente se sente parte lá do trabalho por intermédio do colega, né? E aí teve esse vácuo de 2004 até 2010, até o terremoto, em que não teve mais pastor. E foi criada, né, a Associação Pró-Capelania Militar Evangélica do Brasil, a ACEMEB, e é um órgão, uma associação que tem voz junto ao Ministério da Defesa para as questões de capelania militar evangélica, seja aquelas que já existem, sejam aquelas que precisam vir a existir, e não havia uma voz de uma associação com assento em algum órgão do governo para poder gerar essa demanda. Então, o presidente dessa associação, ele tem reuniões esporádicas, né, mas regulares, junto ao Ministério da Defesa, e trata de questões, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo não tem capelães oficiais, né? Tem a capelania dos PMs de Cristo, mas a instituição de mais de 100 mil, né, militares no efetivo não tem capelão. Então, a associação ela tem essas gestões, essas falas junto ao Ministério da Defesa. E uma delas foi a reivindicação de que cada batalhão que levasse um capelão católico levasse também um capelão evangélico. E ela foi ouvida, na época, pelo ministro Nelson Jobim, né? Então, a partir de 2010, com a ida de um presbiteriano, o reverendo Walter Melo, de Brasília, que já está na reserva, né, iniciou-se essa nova etapa. Ele foi no 13º Brabate, né? E aí, depois do Walter, foi em 2011 o capelão Ronaldo, que é um pastor luterano da IELB, se não me engano, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E em 2011, esse meu amigo com quem eu conversei, o Costa Pereira, que é um pastor da Assembleia de Deus, foi também substituindo o Ronaldo. E agora, um já vai para render o outro. É muito, muito interessante. Depois do Costa, em 2012, foi o Carvalho Lima, que é um pastor também da Assembleia de Deus. Depois volta um luterano que rende ele, o pastor Bola. E depois um batista rende o luterano lá, que é o Ivanaldo, né? Aí, na penúltima missão, não houve um evangélico, e agora, na 20ª, o Mesquita, que é da Assembleia de Deus, também foi e retomou o trabalho lá dos capelães. Isso eu falo com uma alegria tremenda, né? Porque é como se não houvesse diferença entre eles e eu lá. Porque eu sei que nós estamos na mesma missão, né? E podemos atender ao efetivo da nossa nação, né? Porque há uma interação entre as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, para a missão, né? A FAB sempre transportou esses militares. Eu estive em várias despedidas aqui na base aérea de São Paulo para esses efetivos. É muito bonito, tanto a chegada quanto a partida, né? E aquela época do terremoto, a gente poder também atender as famílias que tiveram que receber os corpos, enfim, né? A gente poder estar lá engrandecendo a missão que o Senhor Jesus nos deu, que é da pregação do Evangelho no ambiente militar, é algo extraordinário. Então, esses homens são nossos representantes lá, pastores. Essa fala do reverendo Marcelo me faz ficar pensando aqui, pastor Benedito, pensando muito seriamente numa das questões que mais assolam, né, o povo evangélico brasileiro. O senhor vê ele como militar falando com orgulho da ação a ONU deu ao Brasil a tarefa de chefiar, né, as ações militares no Haiti, e as Forças Armadas brasileiras fizeram isso e estão fazendo isso de maneira exemplar, só recebem elogios do mundo todo. Pois muito bem. O senhor acredita que essa unidade que os militares têm por conta da disciplina e da obediência, do espírito de corpo que eles têm, um dia os cristãos também vão ter essa unidade? Ou a gente vai continuar brigando com ministérios dentro da mesma denominação? Antigamente era denominação contra denominação, agora é ministério A contra ministério B dentro da mesma denominação, né? Quer dizer, a gente parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente se divide em vez de se unir. O desejo, né, do Senhor Jesus, né, é o que está registrado lá no livro de João, né,
para que todos sejam um, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu acredito que essa unidade plena nós só vamos ter na volta de Jesus. Isso é o meu pensamento, porque eu sempre digo que nós, todos de uma forma geral, como denominações, cada um de nós pregamos o nosso reino, né? Aliás, todos nós pregamos o reino de Deus, mas particularmente cada um de nós temos o nosso próprio reino, e é isso que nos divide, não é? É isso que nos divide. Eu acredito que somente na volta de Jesus, a igreja verdadeira, que é a igreja espiritual, que não é a placa denominacional, essa igreja ela vai se juntar, vai subir junto com o Senhor Jesus. Se não juntar nessa hora, não precisa juntar mais. Não, aí eu acredito que... Se não se juntar nessa hora, não junta mais também. Aí não tem jeito. Eu posso entrar na pergunta? Pois não. Pode, deve. Mas se a gente quiser, ou a gente sonhar em sermos mais um corpo, né? Há muita contribuição que a vida militar pode nos trazer. Com certeza absoluta. Né? Uma das instruções mais repetidas na formação de um militar é o quê? A ordem unida. Hierarquia. Por quê? Ao aprender que eu dependo do outro e ao formar uma tropa, eu estou formando um corpo. É como se eu tivesse um homem ali, né? Se movimentando com movimentos concatenados, mas o que está por trás disso é que nós somos um, né? E isso, uma disciplina rigorosa de uma categoria de ação, uma categoria militar, ela consegue efetuar pelo poder da ordem e da disciplina. Então falta muita disciplina em nós. Lógico que com certeza. Para que a gente obedeça ao nosso comandante, que é o Senhor, e realmente atendamos a voz do comandante. Porque às vezes a gente diz que o nosso comandante é Jesus Cristo, mas aquilo que Jesus Cristo manda a gente fazer, a gente não está nem aí, a gente faz do nosso jeito. Agora, uma coisa interessante e aí também... não tem ordem unida. Eu também faço uma figura, né, do Exército com a igreja da seguinte forma. O Exército é um só, o Exército Brasileiro. E dentro do Exército Brasileiro existem muitas unidades militares. A Igreja de Cristo é uma só no mundo todo, ela é uma só. E dentro dessa igreja espiritual existem as outras unidades, que cada um de nós pertencemos a uma delas. Amém. Vamos cumprir com a nossa missão e vamos avançar para o reino de Deus. Glória a Deus. Nossa repórter perguntou sobre o tema de hoje. Vamos ver o que ela apurou. Alguns soldados brasileiros que tiveram que ir para Haiti morriam de medo do voodoo. O que você acha dessa crendice? Eu acho que nada disso acontece para as pessoas, nem quando elas têm medo e nem quando elas não têm medo. O que elas precisam conhecer é Jesus, né? Porque quem conhece Jesus, quem conhece a palavra de Deus, entende que Deus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, nos salva de tudo isso e que nada vai acontecer. Tudo isso são crendices, todos os seus lugares têm isso, mas a maior crendice que tem é crer em Jesus Cristo, porque Ele pode todas as coisas. Maneira de ver só existe um, que é Deus, né? Agora, todo mundo inventa o seu Deus, né? E fica difícil de você saber qual é o certo e qual é o errado. Para eles é certo. Para mim não é. Você não pode... Negócio de imagem, santo, essas coisas, não é? O voodoo ele é uma magia que existe. Agora a questão é a gente crer na proteção que Jesus coloca sobre a gente. Ele diz que quem está em Jesus, nova criatura é, que não há maldição para essa pessoa. Agora, fora da proteção do nosso Deus, é uma coisa perigosa. É o que eu entendo sobre isso. Eu acredito em Deus, né? Eu acho que para Deus, você tendo Deus, não existe voodoo, não existe macumba, não existe nada. Você com Deus é tudo na vida, né? Sem Ele, a gente nem mesmo existiria. Então não tem que ter medo de nada
que possa atingir o furacão ou até mesmo o voodoo, se você crê num Deus vivo poderoso, que é a minha fé. E eu tinha medo, porque eu via os meus avós falar de voodoo, que pegar o alfinete, espetava no peito do boneco, doía na pessoa que eles queriam matar, entendeu? Apertava na perna, doía na perna da pessoa, né? Então hoje não, hoje como eu sou de Jesus, vim na palavra, não tenho medo de nada. Eu lembrei a última vez que eu estive nos Estados Unidos, faz muitos anos, aliás foi com o missionário R.R. Soares, nós fomos para New Orleans, né? E New Orleans tem uma parte da cidade que tem influência do Haiti, daquela região com cultos de magia negra. E, obviamente, Estados Unidos, tudo é mercadoria, né? Então tinha os bonequinhos de voodoo à venda, né? Aí, inclusive com especialização. Com quem que você quer fazer o voodoo? É com o teu chefe? Então tem o bonequinho que é chefe, o bonequinho da sogra, o bonequinho da... Coitada da sogra. Com as agulhas para você espetar e tal. Nós não compramos, a gente só olhou, né? A gente não comprou. Você acredita que se alguém espetar um bonequinho lá com fio de cabelo seu, vai te atingir? Eu não acredito que vai me atingir, né? Mas eu não duvido de práticas animistas, até porque a Bíblia relata que elas existem, né? Eu acho que faz parte da batalha do cristão, né? Poder levar a libertação em Cristo Jesus de todas as práticas que Deus condena. Eu acho que não é o fato de Deus condenar essas práticas que a gente pode menosprezá-las ou achar que elas não existem. Existe? Né? Claro que existe. O Osmar de Joinville, Santa Catarina. Os haitianos são 50% católicos e 100% praticantes do voodoo. Os haitianos acreditam que um zumbi é criado a partir da feitiçaria do sacerdote, que tomaria para si o bonang, ou a alma da pessoa. Em uma revolta contra os sacerdotes, o voodoo, pelo menos 40 foram mortos. A população atribui a eles a responsabilidade pela morte de mais de 3.300 pessoas vítimas do cólera, segundo a internet. Oswaldo Alves, de Gravatá, em Pernambuco. Observe que a enquete não sugeriu a opção corrupção. É verdade. Tá. Que possivelmente seja o maior dos males que assola os governantes daquele povo. Daquele, né, irmão? O Brasil está mais presente para promover ajuda humanitária do que religiosa. A palavra de Deus é aceita em qualquer parte do mundo onde não haja apostasia. Veja o exemplo do jogador de futsal brasileiro que joga na Bélgica. Ele teve aqui ontem, é verdade. Que foi convidado a esse programa no dia de ontem. E que conheceu a palavra de Deus no Catar. Você acredita nisso? Um brasileiro foi jogar bola no Catar e foi lá que ele se converteu. Enfim, como Deus faz as coisas. No Haiti se coleciona todo tipo de maldição, quer seja pelo povo, que seja pelo povo cultuar deuses pagãos, quer seja pelo governo amar mais o dinheiro do que a Deus. Creio que é preciso que aquele povo procure encontrar esperança naquele que voltará. Contudo, é importante reconhecer que a predestinação está presente e marcante naquele povo, como exemplo para os brasileiros. Aqui eu tenho um testemunho, viu? Pode falar, pastor. Eu convivi com muitos irmãos em Cristo cujas conversões ocorreram no ambiente militar de reclusão. Reclusão é um termo técnico assim, no sentido de que o quartel é uma instituição total. O termo sociológico de instituição total é o lugar onde você vive um período da sua vida de forma integral. Você come, bebe, você tem ali dentro do ambiente lugar para você fazer compras, etc. e tal. Então, às vezes alguns hospitais em que você passa um tempo internado, ou um quartel onde você serve. Então, por exemplo, escolas militares, onde o jovem fica 4 anos, 3 anos. Ou uma missão como a MINUSTAH. O ser humano ali, ele é levado às suas necessidades fundamentais da forma mais intensa. Então, aquilo que já é uma necessidade comum numa situação normal, que a gente chama em condições normais de temperatura e pressão, num lugar onde você está longe da família,
onde você perdeu o seu nome, a sua identidade, agora você é só o seu nome de guerra, um lugar onde você passa a viver a partir de uma outra cultura, que é a cultura da hierarquia, a pressão e assim por diante. Tudo isso intensifica as suas crises como pessoa humana. Então, se existia já uma necessidade de um encontro com o sagrado, uma necessidade espiritual, num ambiente como esse, numa escola militar, numa prisão, num hospital ou numa missão, isso é aflorado. E ali você ter o capelão, que tem um aspecto muito interessante que o pastor Benedito colocou, que não é apenas o aspecto do militar procurar o capelão, porque nem sempre as pessoas que têm uma necessidade por Cristo, uma necessidade espiritual, ela sabe que aquela necessidade é uma necessidade de salvação ou uma necessidade de Jesus. Claro. Ela às vezes acha que é uma crise existencial, às vezes ela vai relaxar com alguma substância ou alguma coisa do gênero. Mas nesses momentos, o trabalho proativo do capelão, ele faz toda a diferença. Não no sentido do pastor esperar a pessoa vir procurar e falar, eu estou com crise, queria que você fizesse uma oração por mim. Mas dele criar lá, dia do aniversário, ele vai conversa com a pessoa, um dia que a pessoa recebeu uma correspondência de casa, o dia que ele descobre que alguém no Brasil está com alguma enfermidade, no dia de uma comemoração ali, o dia da volta, o militar tem muito dessa coisa de comemorar 100 dias para a formatura, 50 dias para terminar a missão, o dia que nós chegamos. Então, todos esses são oportunidades, os cultos diários que o capelão faz, as visitas para um baixado no centro médico e assim por diante, são oportunidades do capelão perceber a necessidade do evangelho na vida da pessoa. Agora, deixa eu ler essa mensagem aqui. A Fernanda Lima, de Sorocaba, em São Paulo, diz assim: a presença de cristãos em países como o Haiti, países incrédulos, é fundamental. Afinal, devemos levar a palavra a todo lugar no mundo. Porém, como a salvação é individual, cabe aos haitianos aceitar Jesus como Salvador e nós, cristãos, levarmos a palavra de Deus até eles. Para que isso ocorra. Sobre a economia, é um fato a parte, porque quem aceita Jesus ou não continuará pobre, porque o país é de origem pobre, mas aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador serão supridos em tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pastor Benedito, na mensagem anterior, que é do Oswaldo Alves, lá de Gravatá, em Pernambuco, ele sugere, embora não declare diretamente, mas muita gente, na época do terremoto, onde as piores mazelas do Haiti vieram à tona, muita gente cristã pensou o seguinte: isso é por causa da feitiçaria, né, da rebelião deles contra Deus. O senhor acha que eles foram atingidos da maneira como foram atingidos por viverem nas trevas? Não, eu acredito que não. Eu acho que alguma coisa tem a ver também, né? Como eu já citei aqui, quando a Bíblia diz bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, isso implica de que quando uma nação se volta para Deus, busca a Deus, ela recebe as bênçãos de Deus, e nós temos conhecimento de muitas nações muito prósperas, porque na sua própria Constituição o nome de Deus é glorificado. Mas o Senhor Jesus disse também que nos últimos tempos haveria guerras, fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então os terremotos aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer, né? As informações científicas de tudo isso é um outro assunto. O que eu posso dizer, no meu entender, que o Haiti foi atingido dessa maneira tão trágica porque a estrutura social da nação de tantos anos não se preparou para isso. Só veja o caso do Japão, o caso do Chile. No Chile, por exemplo, as crianças, a nação toda, ela é instruída acerca de terremotos. As casas, elas são feitas, já todas elas com colunas para sustentar o terremoto. No Haiti, infelizmente, as casas estão aí, para o conhecimento público,
Que casas de madeira, casas sem nenhuma estrutura. Foi um abalo de 7 graus, né? Mas poderia ter sido menos e poderia ter acontecido da mesma forma. Então eu acho que a estrutura social, econômica da nação teve muito a ver com essa desgraça toda, no meu entender. Bom, o nosso tempo acabou e eu quero aqui destacar a nossa gratidão ao reverendo Marcelo Coelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão do Mackenzie hoje e ex-capelão da Força Aérea Brasileira, e também ao pastor Benedito de Oliveira, da Missão Internacional Cristã. Obrigado. Que estiveram aqui conversando sobre a experiência militar brasileira no Haiti, levando, entre outras coisas, a palavra de Deus pela via indireta, né? Como o Senhor faz as coisas, né? Deixa eu mostrar de novo o livro que foi levado, né, às Forças Armadas Brasileiras. E quem quiser participar desse projeto, quem quiser mais informação, quem quiser apoiar, quem quiser levar o missionário Benedito de Oliveira para fazer palestra e tal, é só entrar em contato com ele. Tanto o pastor Benedito de Oliveira quanto o reverendo Marcelo Coelho têm o contato deles na página do Vejam Só, lá na internet. Você vai no vejamsó.com.br, na aba Convidados você tem o contato deles para entrar em contato, tirar dúvidas, fazer convite, apoiar, né? Inclusive o financiamento desse livro que está sendo distribuído nas Forças Armadas Brasileiras. Vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade. Fernando, de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Cidade que ficou marcada por uma tragédia, né? Graças a Deus, o povo lá se reergueu. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.